Que a graça e o amor e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Este é o momento falando de Jesus e nesta manhã o Espírito Santo trouxe uma palavra ao meu coração. Mas primeiro vamos aos agradecimentos. Quero agradecer primeiramente ao Pai, Filho e Espírito Santo pela oportunidade de estar falando de Jesus e anunciando a palavra de Deus, o reino de Deus a toda criatura. Também quero agradecer a você, querido ouvinte, que tem ouvido os nossos vídeos e compartilhado, dado like e se alimentado da palavra de Deus. Sim, amados, esses vídeos têm me ajudado também a mim. No momento que eu preciso, eu abro um dos vídeos e o Senhor tem falado comigo. Não é para a minha glória, mas para a glória do nome do Senhor, para provar que o Senhor está conosco todos os dias, porque nós confiamos no Senhor, nós esperamos nele e Ele é a nossa força, nosso escudo, nosso baluarte, tudo aquilo de bom. O Senhor Jesus é. Ele é o maior presente que o homem, a mulher pode ter em suas vidas. Também quero agradecer todos os meus amigos, toda a minha família, meus netos, meus filhos. Também agradecer ao canal Examinando as Escrituras, indicando este canal que é super abençoado. Entra lá, se inscreva no canal, curta, compartilhe com o máximo de pessoas. Por que eu digo isso? O Espírito Santo testificou desse canal e tem testificado. Já faz meses que eu acompanho e é uma bênção. E foi a inspiração para eu estar também gravando os vídeos. Porque o Senhor disse, você será minha testemunha. Eu preciso que tu sejas minha testemunha. E eu não sabia como ser. E Deus enviou esse canal, um amigo que me indicou esse canal. E um abraço para o irmão Lucas Wink, ele que me indicou. Uma benção, glória a Deus. E estou alimentando-me também da palavra de Deus através deste canal. E vamos à palavra de Deus. O título é: o que significa quando alguém ou Deus fala? Põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Ou põe a tua casa em ordem. Isso que eu vou falar. O que significa quando alguém fala, põe a tua casa em ordem? Vamos ver? Tem pessoas que pensam que tu fala, você tá pecado, né? Não entende o que Deus muitas vezes quer falar e fica bravo. Ele mandou pôr a minha casa em ordem. Mas não é assim, amados. Quando Deus fala, Deus falou para mim, falou que a minha casa estava, bagunçada e precisou sacudir a figueira, precisou mexer o trabalhar de Deus para tentar, para mim tomar uma atitude e fazer as coisas certas. É assim. Não fique bravo quando alguém fala. Deus mandou dizer para você colocar a tua casa em ordem, ou Deus falou na boca da pessoa, põe a tua casa em ordem. Tem que ter discernimento das coisas de Deus. Então, a palavra do Senhor está no livro de Isaías 38, primeiro, que fala da doença e a cura de Ezequias. Que diz assim: naqueles dias Ezequias adoeceu. Ezequias era um rei, tá? De uma enfermidade mortal, e veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós. Ele disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: Senhor, peço-te, lembra-te agora de que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos seus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos,
e livrar-te-ei das mãos do rei da Síria e defenderei esta cidade. E isto te será da parte do Senhor como sinal que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. E ali tem, o Senhor falando sobre os livramentos que ele daria ao reino de Ezequias, à casa de Ezequias. Como é maravilhoso quando o Senhor nos repreende, queridos. Quando às vezes o Senhor nos repreende, é porque Ele nos ama. É porque Ele não quer que nós nos desvie para caminhos errados. Que se afaste da sua presença, porque muitas vezes a gente se afasta da presença de Deus e não se dá conta do que está fazendo. Eu falo primeiro para mim. Aconteceu muitas vezes comigo. Eu não sou perfeita, não. Eu sou um ser humano igual a você. Eu sinto, eu vivo, eu respiro, eu ando, eu trabalho, eu choro, eu dou risada, eu me entristeço, eu me iro. Tudo. Eu sou um ser humano normal, não um robô, não um anjo. Sou uma pessoa comum. E preciso da misericórdia de Deus assim como você. O título de missionária é um título apenas. Mas que o Senhor, que eu tenha confirmação que o Senhor me ungiu nesse ministério para fazer a obra dele. É só isso, queridos. Mas eu sou um ser humano normal. Quando eu vi um título eu pensava, nossa, esse é o homem de Deus, a mulher de Deus. Mas esquecendo-se que ele tem pecado, ele pode errar, ele pode se desviar, ele pode pecar e se afastar da presença do Senhor. Por isso que a gente tem que olhar somente para o Senhor Jesus. Ele foi perfeito, Ele é tudo, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Rei Todo-Poderoso, é Ele que tem a perfeição. A palavra do Senhor diz que seja todo homem mentiroso para que somente Deus seja verdadeiro. E é assim, o Senhor, Ele é verdadeiro. E Ele é justo e fiel. E falando do rei Ezequias, ele era um rei bom. Mas quem sabe, ele era um rei bom, mas quem sabe no caminho ele se desviou dos propósitos de Deus e foi isso que aconteceu. Deus se irou com ele. E mandou promessa que, olha, ia balançar a casa dele. E veio essa enfermidade na carne. Ele adoeceu. Ele de uma enfermidade mortal. E o profeta foi lá e disse, põe a tua casa em ordem. E se Deus não falasse nada para ele? E se Deus não mandasse o profeta para falar com ele? Ele iria morrer em falha com o Senhor e às vezes nem se dá conta. Se Deus te repreendeu e disse, coloca a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás, ou coloca a tua casa em ordem. Como falou para Ezequias, agradeça a Deus, não fica bravo não com a pessoa que entregou. Olha que é difícil às vezes ser profeta, é difícil às vezes falar aquilo que Deus quer, porque as pessoas interpretam às vezes que é você. Mas não importa, não importa. O importante é fazer aquilo que o Senhor mandar. O Senhor te escolheu para fazer, vai fazer e vai falar aquilo que o Senhor mandar. E olha, às vezes não é, põe a tua casa em ordem, é pecado, é tanto espiritual essa palavra, como material. No meu caso foi em todas as áreas. Teve um amigo que falou pra mim, olha, Deus vai sacudir a tua casa, vai fazer um reboliço lá para colocar as coisas no lugar, porque não está no lugar. E realmente, na hora eu falei, meu Deus, mas o que será, né? Que Deus vai fazer o que tem tanto para arrumar? E olha, muita coisa. Muita coisa. E custa lágrimas, mas ainda bem
que o servo do Senhor Ezequias, quando viu a profecia, ele não murmurou, ele virou o rosto para a parede e chorou. Vire o teu rosto para a parede e chore, lamente-se. E se o Senhor falar para colocar a tua casa em ordem, se coloque. Abaixa a tua cabeça e se humilhe, queridos. Se você se exaltar, aí as coisas vão ser pior. Sim, eu agradeço a Deus porque Ele usou o pastor Newton para falar. Foi o pastor Newton que falou para mim que Deus ia fazer o reboliço. E como foi grande o reboliço, porque estava tudo errado. Só que eu não enxergava. Para mim não estava certo, mas e também não estava errado. Mas aí Deus, agora eu enxergo. Às vezes a gente não enxerga com clareza aquilo que está diante dos olhos da gente. Precisa as coisas acontecer. Precisa o reboliço vir. Precisa você ficar no olho do furacão para você entender que Deus está movendo isso ali para chamar a tua atenção, para que você tome uma atitude. Atitude, essa palavra que o pastor Nildo pregou há muito tempo atrás e ficou no meu coração. Atitude, porque às vezes a gente não toma atitude nenhuma para mudar a nossa vida espiritual, as coisas que estão na nossa casa. Sim, estou tentando colocar em ordem, mas é difícil. Mas com a ajuda do Espírito Santo, e o Espírito Santo falando, falou o que eu deveria fazer e eu estou obedecendo. E olha que faz anos que ele falou para mim fazer e eu não fiz. E eu paguei o preço. Quando o Espírito Santo, o Senhor, fala para você colocar as coisas no lugar, a casa em ordem, começa a refletir como está a tua vida espiritual, como está a tua vida em tua volta. Aí peço ao Espírito Santo me ajude e me instrua como que eu devo fazer para colocar as coisas no lugar. É isso que eu estou fazendo e eu tenho certeza que as coisas vão se encaixar do jeito que Deus quer que se encaixe. Quando você coloca assim, Senhor, faz segundo a tua vontade, não a minha vontade, aí as coisas acontecem. São essa palavra que o Espírito Santo inspirou meu coração nesta manhã. Que o Senhor abençoe você, a tua casa e a tua família em nome de Jesus. Vamos ao momento mais esperado, o momento da oração, o qual é a oportunidade de você que não aceitou o Senhor Jesus, aceitar o Senhor Jesus comigo. Você que tem enfermidade também ore conosco. E o Espírito Santo de Deus que está aqui, dentro do meu coração, vai operar milagre segundo também a tua fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se a tua fé alcançar, você vai alcançar o milagre em nome de Jesus. Repita assim comigo, você que está aceitando Jesus. Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador da minha alma. Senhor Jesus, escreve o meu nome lá no céu, no livro da vida, e sela com teu sangue para o grande dia da vida eterna. Senhor Jesus, me ajuda a ficar firme. Me ajuda, Senhor, abre o meu entendimento para a tua palavra, abre o meu entendimento, Senhor. Como eu devo fazer para colocar também a minha casa em ordem? Sim, meu Deus. Senhor, também visita esta pessoa, Pai, que está enferma, que está doente, Pai. Unge esta água, se a pessoa teve fé de colocar, Senhor. Passa uma gota do teu sangue, Senhor. Quando ela beba esta água, ela seja curada para a glória do teu nome, Senhor. Tudo tu podes fazer, Senhor. Tudo é possível aquele que crê, meu Deus. Senhor, abre portas, Senhor. Abre a porta de bom emprego, bom ganho para essa pessoa, essa família, Pai. Em nome de Jesus, que essa casa seja abençoada. Todos os demônios que estão oprimindo esta casa sejam amarrados e repreendidos, despedaçados em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe e até o próximo vídeo. A paz do Senhor Jesus.